Bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje com um tema super especial, que é o tema brinquedos coletivos, brinquedos de uso coletivo, que a gente vai trabalhar aqui com a nossa querida Ângela Madeira. Ela que é publicitária, com especialização em marketing e desenvolvimento de projetos de pesquisa e mestrado na área da psicologia e da educação. A Ângela também é produtora, ela trabalha com produção e uso de brinquedos, cocriação entre universidade e fabricante de brinquedos. Ela é coordenadora do grupo de trabalho Brinquedo para Uso Coletivo Intenso, do Comitê de Segurança de Brinquedos da ABNT Brasil e membro do Conselho da Associação Brasileira de Brinquedotecas. A Ângela também é sócia-diretora da Academia de Brinquedos, Assessoria e Representação Comercial, é a empresa que atua junto a fabricantes de brinquedos, fazendo um trabalho de curadoria na seleção de mix para o mercado escolar e orientando escolas na aquisição de brinquedos. E também ela tem nível de inglês avançado, já teve vários jogos de tabuleiros lançados em empresas de segmento de brinquedos. Então, Ângela Madeira vem aqui tratar desse tema importantíssimo, nós super especialista no assunto brinquedos, ABNT, segurança no brinquedo. Ângela, o TV Infância agradece a sua presença aqui, muito obrigada por ter vindo de tão longe, inclusive, nos prestigiar aqui com esse tema super importante, dando voz para a criança, falando sobre o brinquedo de uso coletivo intenso. E para começar, eu gostaria de perguntar, Ângela, o que é o brinquedo de uso coletivo intenso? Bom dia, Cirlândia, muito bom estar aqui. A proposta dos brinquedos de uso coletivo intenso, ela vem atender uma demanda de resistência. Normalmente, quando a gente pensa no desenvolvimento de produto, né, eu venho da área da indústria, da concepção de produto, a gente pensa num produto que vai para o ponto de venda, um produto que vai atender uma demanda para uma criança brincar sozinha dentro do ambiente dela. Quando a gente pensa na montagem de brinquedotecas, quando nós pensamos em estrutura escolar, estrutura hospitalar, então todo aquele brinquedo que vai ser submetido ao uso de muitas crianças simultaneamente. Então é um uso coletivo e é um uso coletivo intenso. Então é diferente, vamos pensar na estrutura, por exemplo, de um triciclo. Para uma criança brincar sozinha e que vai acompanhar o desenvolvimento dela, ele é concebido com um nível X de resistência. Se eu submeto esse mesmo triciclo no ambiente escolar, são 30, 40, 50 crianças fazendo uso daquele mesmo produto. Então, ele tem que ser concebido na sua origem mesmo, dentro da fábrica, com uma estrutura mais resistente que seja para durar. Então, assim, o brinquedo de uso coletivo intenso, ele é pensado para aguentar o tranco da escola, né? Então, a gente costuma dizer assim, é o brinquedo que é feito para ter uma durabilidade, no mínimo, de um ano letivo. Sim, e é interessante porque é um conceito novo esse, não é, Ângela? O brinquedo de uso coletivo intenso, né? Sim. Uso coletivo intenso. Na realidade, o que nós percebemos foi a partir de uma grande demanda do Ministério da Educação, né, depois da publicação das diretrizes curriculares de educação infantil, onde o brinquedo ele entra como, né, um eixo, né, de interações e brincadeiras. Ok, então todas as escolas públicas brasileiras vão ser abastecidas com brinquedo, mas que produto vai? Como esse produto foi pensado? Né? A indústria nacional não estava preparada para isso. Então, se eu pegar um produto desse, né, que no ponto de venda e colocar dentro do ambiente escolar, eu vou investir e aquilo não vai durar e vai frustrar, enfim. Né, então, a partir de uma demanda concreta, a indústria se viu perdendo uma oportunidade de fornecer porque não tinha esse produto desenvolvido. Então, a partir desse momento, nós da indústria de brinquedos nos unimos para que a gente pudesse avaliar tudo que dizia respeito à configuração do brinquedo em termos de normas de segurança, enfim, né, do que nós tínhamos. Então, tudo começou com um novo documento que hoje foi adotado pela ISO Internacional, foi a Comissão de Segurança da ABNT brasileira que propôs esse trabalho, que era um trabalho que trabalhava sobre a classificação, falava sobre a classificação dos brinquedos. A indústria faz uso de alguns recursos que a educação também faz, mas não havia um entrosamento perfeito.
Sim. Né? Então, muitas vezes, o fabricante ávido por novas ideias, concebia um novo produto acreditando que aquilo iria girar, mas a educação continuava com uma demanda concreta e a gente não tinha como fazer esse casamento. Sim. Então, hoje, nós na ABNT coordenamos um grupo de trabalho, que é Brinquedo para Uso Coletivo, onde fabricantes, laboratórios se reúnem para poder... Bom, eu fabrico boneca. A que condições uma boneca é submetida dentro de um ambiente escolar? Quantas vezes a roupinha precisa ser lavada? Quantas vezes aquele cabelo vai ser penteado? E ele não é? Que nível de tração, de resistência, a que testes eu tenho que submeter esse produto para que ele chegue no final do ano letivo em condições de uso, né? Então, com isso, nós estamos assim criando algo que não existe fora do Brasil. Não existe uma diferenciação, porque acredito que o produto no ponto de venda, aqui no Brasil o produto precisa passar por, né, em função de impostos, enfim, ele acaba tendo um custo elevado. Então, o fabricante se vê obrigado a diminuir um pouquinho a resistência do produto para ele ter um preço mais competitivo. Só que isso fica cada vez mais, nos distancia cada vez mais dessa demanda escolar. Então, hoje, a ideia é que este fabricante nacional, que ele destine um percentual da sua produção para que ele possa fazer um produto, que tudo vai ser um produto, um custo mais elevado, um preço final mais elevado, mas ele tem um público diferenciado. Exatamente, vai atender um público coletivo. A diferença é muito grande. Quando a gente compra um brinquedo para o nosso filho brincar em casa, que é 1, 2, 3 crianças, e quando uma escola compra, ou quando um hospital compra para colocar na brinquedoteca hospitalar, a diferença é muito grande, né? Então, por isso, o brinquedo de uso coletivo intenso, quer dizer, o tempo todo. Então, você tem que aguentar o tranco, como a Ângela falou. E aí a gente tem também uma demanda muito importante, porque as escolas fazem uma licitação e acaba ganhando aquele que oferece o menor preço. Então, imagino que é um desafio para as empresas produzir um brinquedo que tem que durar mais, né, com muito mais interatividade, já que é de uso coletivo, qualidade e tudo mais, e ao mesmo tempo é um custo acessível para as empresas, para as escolas adquirirem, né? Por Ângela, esse conceito de brinquedo de uso coletivo, em outros países existe esse conceito, o Brasil está começando, como que é? Nós até, assim, procuramos mesmo saber se existia uma espécie de um selo fora daqui, algo que diferenciasse o produto. Mas nós não localizamos. Existem selos, sim, que premiam os produtos por excelente desempenho, enfim, né, por ser campeão de vendas, mas nada que seja específico da questão resistência, durabilidade. Então, nós não estamos dizendo que o produto que está no ponto de venda não tem qualidade. Ele tem, dimensionada para uma criança brincar sozinha. A diferença é muito grande. Então, o que nós existe alguma coisa, por exemplo, na área de triciclos, como foi o exemplo que eu dei, de empresas fora que tem uma estrutura já de ferro mais sólida, né? Mas assim, não existe algo que destaque. Este produto é destinado a... A nossa intenção na comissão é preparar a indústria para fazer um fornecimento adequado, porque o que a gente pensa, é tão difícil ter dinheiro para educação que seja, né, pertinente para o brincar, ótimo, que coisa linda, mas assim, se a gente não tiver esse produto adequado, eu vou investir, esse produto não vai durar, vai frustrar e a gente vai continuar, né, numa condição de chegar na escola e encontrar boneca com sem um braço, né, pedaços de fragmentos de brinquedos. Então, assim, o que nós percebemos é que, da mesma maneira que essa equipe, que essa comissão brasileira, né, que presta serviço para a ISO internacional, acabou desenvolvendo um trabalho de determinação de início da faixa etária de brinquedos, que isso tem a ver mesmo com a segurança, nós estamos fazendo um outro trabalho pioneiro, que é diferenciar esse uso. No Brasil, nós precisamos ter essa diferenciação em função do custo do produto, porque, principalmente, né, assim, considerando esses editais de licitação, então um grande fornecimento, uma rede de escolas que tem 5, 6 escolas, ela pode ir até a fábrica, fazer a compra e fazer esse fornecimento, mas o objetivo é que isso seja de uma forma eficaz. Mas sabe-se, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer,
querendo ou não, a gente está trabalhando também na formação da indústria. Sim, exatamente. Né? Porque a indústria não sabia exatamente como atender essa demanda escolar. Então, assim, Sim. a indústria, não, mas eu perco escala, num primeiro momento, talvez. Um produto mais caro, sim, mas é que a gente está, na realidade, existe uma demanda e a gente está criando esse nicho. Sim, né? sim. Então, hoje, uma das propostas muito interessantes, por exemplo, se você tem uma indústria que fabrica blocos de construção. Sim. Esses blocos, quando você vê no ponto de venda, eles estão dentro de uma caixinha, de uma embalagem, para atender uma criança ou esse pai que comprou e levou para casa. Sim. O produto que é para uso escolar, ele não precisa de embalagem. Essa é uma outra característica. Então, nós temos conseguido fazer alguns trabalhos junto às empresas de vender esses produtos a granel. Se eu vou comprar um bloco, né, que é para uma turma de 20, 30 crianças, eu não preciso pagar pela embalagem que fornece uma quantidade reduzida. Então, eu ganho em custo, né, em matéria-prima, então penso na questão de meio ambiente. Então, hoje a gente consegue ter uma estrutura empresarial olhando para esse segmento de uma outra maneira. Sim, sim, é muito importante essa questão das empresas olharem para isso, porque as escolas precisam comprar brinquedos, as crianças precisam ter acesso aos brinquedos, só que precisa ter uma qualidade, precisa ter um outro perfil para essa questão. E você falou uma coisa muito importante, porque a gente está falando da escola, e ao mesmo tempo a gente está falando de uma formação que a empresa também não tem. A empresa não sabe o que é melhor, o que oferecer para aquela escola ou para essas crianças, não é? Porque por isso é importante essa formação e principalmente uma pessoa como você que faz essa mediação, né? Então essa relação entre o que a escola precisa, as necessidades das crianças de acordo com as faixas etárias, que é a questão de segurança fundamental, mas também essa questão da empresa entender isso e tentar ir fazendo esses ajustes, por exemplo, não precisa da embalagem, até porque quando você compra direto do fabricante, você já tem o nome do fabricante, endereço, tem tudo, então se der um problema, você já não precisa usar a embalagem. Sabe a quem recorrer. Sabe a quem recorrer. Agora, Angela, esses brinquedos de uso coletivo intenso, eles têm uma característica específica, diferente dos brinquedos que não são de uso coletivo intenso. Quais são as principais características? Eles têm, os pais, os que não é escola, também têm acesso ao brinquedo de uso coletivo intenso? Também pode comprar? Eles chegam na loja? Como que é isso para os pais entenderem? O canal de vendas acaba sendo não tão aberto. Muito provavelmente hoje, fazendo compras online, você até tem acesso a esse material. Mas tentando responder um pouquinho em relação à questão de estrutura de brinquedos, podemos usar esse exemplo que eu trouxe aqui? Claro. Normalmente, um produto para uso doméstico, ele tem, como nós falamos, por exemplo, de um produto que é um plástico injetado. No processo de fabricação, é um processo de injeção. Então, ele vai fazer isso, normalmente tem um custo mais baixo. Sim. Então, ele vai, no exemplo de um fogão, ele teria um tampo de fogão com, né, as suas abas de fogão, fazendo a questão da brincadeira, né, simbólica. Mas se ele vem simplesmente com um molde num processo de fabricação de injeção, a tendência é que, né, se eu tenho aqui um ambiente de crianças brincando simultaneamente, ele tem alguns pontos frágeis. Então, a gente pensar em termos de projeto de produto, é um conceito diferenciado. Neste caso, nós optamos por fazer um processo de fabricação distinto. Esse é um tipo de material igual de brinquedos para parque. Né? Então, é um processo de rotomoldagem. Esse é um brinquedo de uso coletivo intenso. Exatamente. É porque o que eu tenho? Poucos detalhes, eu tenho para dar essa questão da criança brincar. A questão da segurança, das arestas, né? Poucas, assim, a ausência de rebarbas todos trazem, a questão da segurança. Mas, assim, eu tenho poucos elementos que eles, né, que venham a quebrar. Então, assim, ele é estruturado. A criança vai ficar... A gente tem uma coisa no brinquedo que a gente fala que é um mau uso previsível. A criança, ele não foi feito para sentar, mas ela vai sentar. Exatamente. Né? Então, assim, isso a gente considera, e aí a ideia é que esse produto suporte a esse mau uso. Então, a gente prevê o que a criança vai fazer no brincar, que ele vai, provavelmente ele vai atribuir uma outra finalidade, né? Sim, vai subir, provavelmente, mas, assim, sentar. Principais características, a questão de projeto e processo de fabricação. Menor uso de detalhes, então, assim, ele é mais simples, mas ele
neste caso, é um produto que deveria ser leve, Uhum. ao mesmo tempo. Sim. O conceito dele é ser um produto modular. Então, Sim. nos cantinhos da sala de aula, hora eu ponho aqui, hora eu ponho ali. Flexível, né? Esse fogão vem com um conjunto de uma geladeira, de uma pia. Então, assim, eu tenho muito isso voltado para a criança, é um produto de uso doméstico. Mas, normalmente, ele é feito de um outro material, Sim. né? É, assim, na realidade, o processo de fabricação é outro. E ele é mais frágil mesmo, né? Em termos de conceito. Os pais que, eu quero isso no meu condomínio, por exemplo, que é uma Sim, outra demanda, né? ótimo Nós para precisamos, condomínio assim, também. então, bibliotecas hospitalares, a partir da lei que determina que a necessidade que as crianças nos hospitais, né, internadas, Sim. hospitalizadas tenham acesso, a questão da demanda escolar e os condomínios. Houve um boom do mercado imobiliário e a gente tem, né? Todos os grandes condomínios hoje têm esse espaço de Sim, brinquedo importantíssimo. né? Uhum. Então, isso eles têm acesso, sim. Normalmente existem assim revendas especializadas no Sim. uso escolar, Uhum. mas uma orientação online junto à fábrica é importante também. Com certeza ele já encaminha para isso. Sim. Uhum. Não é tão comum, não vou ver numa loja, né? Os Assim, brinquedos de uso coletivo esses intenso. itens, mas Sim. eu creio que havendo a necessidade, a partir do momento que você numa visita à loja percebe um item, ou então tem um bloco aqui que é flexível, que é legal, tem acesso a comprar numa quantidade maior, entrando em contato com o fabricante. Tem acesso, né? Uhum. A grande parte dos fabricantes já está atenta para isso. Sim. Uhum. Muito bem. A gente vai para um brevíssimo intervalo e volta já já com esse tema muito interessante, brinquedos de uso coletivo intenso. Até já. Olá, voltamos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, saúde e cultura. E hoje com a Ângela Madeira, essa super especialista na área de segurança do brincar, na área das questões da ABNT, no que diz respeito à estrutura, ao conceito de brinquedos, falando hoje sobre brinquedo de uso coletivo intenso, que é um tema muito sério e muito importante, que as escolas precisam ficar atentas a isso, que é um conceito novo, onde inclusive nem todas as escolas sabem que existe esse novo conceito. Exatamente. E até é interessante a gente usar esse veículo aqui agora, o TV Infância, para comunicar às escolas que estão nos acompanhando, que tem muitas escolas que nos acompanham, a gente tem tido bastante feedback de pessoas que falam disso e que consigam perceber agora essa novidade para vocês da escola. Então, brinquedo de uso coletivo intenso. Então, chega de comprar brinquedo que quebra rápido, que estraga rápido, que não aguenta o tranco ali das crianças brincando todo dia. Então vamos
ouvir a Ângela mais um pouquinho sobre brinquedo de uso coletivo intenso. Ângela, para a gente entender melhor, antes do intervalo, estava explicando sobre esse fogão aqui, que é um brinquedo de uso coletivo intenso, mas explica para a gente como é que a empresa brasileira, como que a indústria brasileira tem recebido, como é que ela está lidando com esse novo conceito de brinquedo de uso coletivo intenso? Bem, temos alguns parceiros. Dentro da proposta da prestação de serviço que nós fazemos, a ideia é trabalhar com a concepção do produto, muitas vezes a partir de uma demanda concreta. Então, percebi que não havia um brinquedo, um fogão na brincadeira simbólica do faz de conta que fosse adequado para esse tipo de uso. Sim. Então, conhecendo a indústria, fui à procura do fabricante que deduzi que aquele tipo de material, de brinquedo de playground, se adequaria perfeitamente para isso. Fomos conversar, então assim, eu venho da área de marketing, né, e trabalho há mais de 20 anos no mercado de brinquedos, então o fato de conhecer processo, ferramenta, né, o tipo de ferramenta, nível de investimento, facilita isso. Mas o que é interessante é que assim, o mercado de brinquedos tinha uma intenção de atender a educação, mas a gente não tinha essa ponte. Sim. Então eu vejo que o trabalho que eu venho fazendo ao longo de alguns anos é justamente a ponte entre empresa e escola. Sim. Então é usar o recurso da indústria. A indústria precisa de novas ideias, porque os produtos têm um ciclo de vida muito curto, ela precisa de novas ideias para investir. E por outro lado, a gente tem a educação carente de um atendimento especializado da indústria. Então vamos fazer essa ponte. Né? Porque a gente já começa agora a abrir um nicho. Então a indústria hoje, ela está muito menos resistente a investir nesse tipo de material, mesmo que num primeiro momento esse trabalho precisa haver um trabalho de divulgação, as escolas precisam saber desse investimento, né? Então é como se eu tivesse hoje, por exemplo, a feira de brinquedos que acontece normalmente no mês de abril aqui no Brasil, tem o catálogo que vai para os lojistas e eles já começam a ter um outro catálogo que é direcionado para o público escolar, que se ele não está fisicamente impresso, ele está disponível no site, enfim, então escolas, né? Nós temos como fazer esse direcionamento. Normalmente no trabalho de assessoria que nós fazemos às escolas, o que você precisa comprar? Preciso comprar bonecas. Qual é a verba que você tem? Qual é a demanda que você tem? A partir disso, a gente faz um trabalho de orientação. Então, o melhor fabricante que tem isso que você precisa é este aqui. Nossa, e aí a gente consegue otimizar o investimento. Essa é a proposta. Porque é triste quando a gente vê muitos educadores, na hora que tem a verba, vão correndo num grande atacado e compram volume, porque é preciso haver uma cultura de percepção desse brinquedo. Esse bloco é feito com que material? É matéria-prima virgem? Qual é a cor que ele tem? Então são características que a gente, através desses atendimentos escolares, começa a orientar o educador nessa compra. Sim, exatamente. E fora essas questões de segurança que são assim fundamentais, essa preocupação com a própria questão da durabilidade do brinquedo e do uso intenso e tudo mais, tem uma questão interessante também, Ângela, que eu observo que às vezes os educadores caem numa cilada, que é a questão do gênero, que vem impregnada nos brinquedos. Com certeza. E quando vocês pensaram no brinquedo de uso coletivo intenso, vocês também pensaram nessa questão de gênero, até por conta de, a gente tem aí agora a nova BNCC, as diretrizes antigas já falavam disso, essa preocupação, né, em a gente não trazer essa impregnação ou essa, enfim, essa influência tão grande que o brinquedo exerce sobre as crianças e acaba exercendo aí sobre a sua cultura e a sua forma de pensar, né? É uma coisa que nós percebemos, muitas vezes o fabricante ele tem receio de investir num material para meninas que não seja cor-de-rosa. Então ele diz, se eu injetar um conjunto de panelas coloridas, isso vai ficar parado na prateleira, porque a cultura do pai, da mãe brasileira é que só a menina vai brincar de panela e essa panela tem que ser cor-de-rosa. Se você for hoje ao ponto de venda procurando panelinhas para comprar, dificilmente você acha alguma coisa, vai ter uma opção ou outra que não seja cor-de-rosa. Quando a gente pensa no brinquedo de uso coletivo, a gente pensa que as crianças vão brincar junto, e principalmente nessa questão da brincadeira simbólica, que é tão importante reproduzir aquilo que ela vê a mãe fazendo, tanto o menino quanto a menina adoram brincar de cozinhar. Então os brinquedos, eles assim, eles são, aqui estão com as cores primárias, o objetivo é que não haja uma distinção mesmo, porque nós estamos tentando até mudar um pouco a paleta de cores, fazer coisas
Assim, sem que haja essa nomenclatura, preocupação essa com direção. gênero, sim, né? Sim, porque é o brincar livre. Exatamente. A partir do momento, né, que você trabalha essa questão, imponha que as panelas sejam cor-de-rosas, né? Quão livre está esse menino que quer brincar não é? de cozinhar, enfim, que quer reproduzir aquilo que ele vê acontecendo em casa. É né? importante os pais prestarem atenção Sim. nessa questão aí das cores que vem impregnada nos brinquedos. Elas são sugestivas e é uma armadilha muito grande, Sim, né, para a sim. nossa cultura, para nossas escolas. Precisamos ficar atentos a essa questão. Ângela, onde se pode chegar com a propagação desse conceito de brinquedo de uso coletivo intenso? Olha, hoje o que nós estamos fazendo? Vamos pegar alguns nichos. Na última demanda que o Ministério da Educação teve de compra de brinquedos, 50%, 49% dos produtos eram que favoreciam a brincadeira simbólica. Então nós estamos começando com um grupo de produtos. Então nós pegamos bonecas, os caminhões, pegamos agora a questão do mobiliário de cozinha, carrinho de boneca, berço. Então a ideia é que nós tenhamos um mix de produtos. Isso é um conceito novo, a gente vai aumentando, mas a ideia é que comecemos pela brincadeira simbólica que atende mais da metade da demanda escolar, de condomínios, né, de hospitais. Então, assim, escolha. O objetivo é que nós tenhamos um mix de produtos equivalente, né, em qualquer dentro de um hall de produtos ofertados por uma rede de varejo, que eu possa ter algo similar. Sim. Mas a ideia é que a gente comece pelo menos para que eu tenha blocos, né, grupos de produtos, e a partir do momento que a gente começa a oferecer isso para as escolas se sintam satisfeitas com essa entrega. E a ideia é que ele tenha uma durabilidade maior, mas no mínimo um ano letivo. Sim, né? Nossa, interessante. Eu costumo dizer o seguinte, que se o educador ele fez uma compra no início do ano e no meio do ano ele tem que comprar 60% mais da metade, é porque ele comprou errado. Entendi. Né? Repor até 40% do seu investimento faz parte em função de perda, de uma possível quebra. Agora, se você tem que fazer a compra novamente no meio do ano, é porque você não está, né, provavelmente recorrendo a melhor opção de produto que a gente tem. E hoje a gente já tem, né? Sim, exatamente. Isso é muito sério, né? Porque imagina, o brinquedo ele é perecível, porque a durabilidade dele tem até, né, um tempo, né? É alvo de consumo mesmo. Então, se a escola opta por ter uma qualidade, claro que vai pagar um preço diferenciado, mas é por conta dessa questão da durabilidade, né? E, Angela, nosso programa já está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, da importância do brinquedo de uso coletivo, enfim, né, que inclusive a Academia do Brinquedo também tem tido essa militância nesse sentido de buscar fazer com que esses brinquedos que são realmente interessantes, importantes e eficazes para a escola cheguem até as escolas, né? Sim. Bom, eu acho que é isso, né? Amor ao investimento, né? Que a gente vai fazer. Então, a ideia da proposta da Academia de Brinquedos é fazer um trabalho, sim, de consultoria e de assessoria. Então, eu faço uma consultoria, né? Acessório à indústria que vai desenvolver, mas você, escola, na hora que vai investir, fala, olha, eu tenho essa necessidade, eu tenho este espaço, eu tenho esta verba, para onde eu vou? Sim, né? Porque comprar é como comprar um carro, não é? Você não pode ir só pela beleza, mas a melhor relação custo-benefício, o que é mais econômico, enfim. O brinquedo tem as suas peculiaridades e vale a pena então contratar ou consultar um especialista para que a gente possa otimizar esse investimento. Sim, excelente, muito bem. Ângela Madeira, publicitária, responsável, diretora da Academia de Brinquedos, super importantes, aí vocês que estão querendo conhecer mais, acessem a Academia de Brinquedos com a especialista, expert no assunto, Ângela Madeira. Ângela, muito obrigada pela participação aqui no TV Infância com esse tema fundamental que dá voz às crianças, né, quando os adultos entendem e compreendem a importância de diferenciar um brinquedo para uso coletivo, um brinquedo para casa. Isso é muito sério e muito importante. Então, muito obrigada por nos acompanhar aqui no TV Infância e até o próximo programa que dá voz à criança. Até mais!